Queridos alunos do curso superior de Tecnologia em Recursos Humanos do Centro Universitário de Paulínia, vamos dar início à aula de avaliação de desempenho. A aula de hoje vai tratar dos objetivos da avaliação de desempenho e o foco da avaliação de desempenho. Na questão do foco, nós vamos ver a aferição do potencial, o desenvolvimento profissional, análise comportamental e realização de metas e resultados. A ideia é que, ao final dessa aula, nós possamos ter aprendido quais são os principais objetivos que uma avaliação de desempenho tem para os empregados e para a organização, e também o foco que ela atua no contexto organizacional. Então, vamos começar, né? Nosso primeiro tópico se refere aos objetivos da avaliação de desempenho. Bom, a gente já vem conversando durante as nossas aulas presenciais e a gente vem falando isso já há muito tempo, e vocês também têm a própria prática profissional de vocês, e vocês percebem que a avaliação de desempenho é um processo organizacional que se relaciona com um conjunto de outras ações que ocorrem no contexto da gestão de recursos humanos, né? Então, isso não é novidade. E a avaliação de desempenho é um importante processo que tem interface com vários outros processos da área de recursos humanos. Então, a gente pode dizer que ele tem vários objetivos, né? Ele pode atender a vários objetivos, dos quais a gente pode destacar os seguintes: treinamento e desenvolvimento, a ideia de capacitar, de desenvolver as pessoas, o processo de seleção de pessoal, o de promoção de pessoal também é um processo importante que tem uma relação direta com o processo de avaliação de desempenho. Outros importantes objetivos da avaliação de desempenho são adequação do empregado ao cargo. Este objetivo é extremamente importante, né? Verificar o quanto aquele empregado tem perfil e se adequa ao cargo para o qual ele está ocupando. Incentivo salarial ao bom desempenho, né? Então esse é um dos objetivos que as empresas de fato aplicam a partir do processo de avaliação de desempenho. Melhoria das relações humanas, qualidade de vida no trabalho e autoaperfeiçoamento do empregado. Para além desses objetivos que a gente já comentou até agora, também são objetivos da avaliação de desempenho a coleta de informações para subsidiar as demais ações do RH, e isso a gente já comentou logo no início da nossa explanação, a identificação do potencial humano das pessoas que atuam na empresa, o estímulo ao aumento da produtividade no trabalho, o conhecimento dos padrões de desempenho dos empregados. Este objetivo é extremamente importante, né? Hoje, no momento em que as empresas estão preocupadas com a alta competitividade que sofrem, com a concorrência, então saber qual o padrão de desempenho das pessoas é algo extremamente importante e capaz de promover um diferencial competitivo para elas, né? Então, é algo que elas perseguem quando se aplica um processo de avaliação de desempenho. Também oferecer feedback, né, para os empregados sobre o desempenho, na tentativa de promover o autodesenvolvimento, na tentativa de promover o desenvolvimento individual, humano, né, profissional. Esse feedback é extremamente importante. A transferência de pessoas, então a avaliação de desempenho subsidia a definição de quem pode ser alocado num outro setor, numa outra área dentro da empresa, ou até ser transferido para uma outra local onde a empresa também desenvolve suas atividades. E, por último, a demissão, né? Não deixa de ser um objetivo da avaliação de desempenho, coletar informações sobre o desempenho e, na medida em que a empresa tiver que demitir alguém, ela observar o desempenho que essa pessoa teve no decorrer do percurso que ela fez dentro da empresa, né? Então, esses são os objetivos que a gente pode dizer ligados também à avaliação de desempenho, que estão relacionados não só com os processos organizacionais
que se desenvolve na própria área de recursos humanos, mas na empresa como um todo. Bom, de maneira geral, nós podemos dizer que a avaliação de desempenho se concentra, então, em três aspectos, né? Os objetivos da avaliação de desempenho estão relacionados a três aspectos extremamente importantes dentro da empresa. O primeiro é que ele é um processo que ajuda a identificar o potencial humano. Então, está relacionado com a capacidade que as pessoas têm de se desenvolverem, de aprenderem, de crescerem nas suas carreiras, de promoverem o desenvolvimento profissional e, consequentemente, contribuir para a empresa com o desenvolvimento organizacional. O segundo objetivo concentra na ideia de que a pessoa é uma fonte de vantagem competitiva, né? O que significa isso? Significa entender que as pessoas devem ser vistas dentro do processo de avaliação de desempenho como alguém que tem condições de se desenvolver e, a partir desse desenvolvimento, gerar qualidade, né? Gerar melhorias nos processos, gerar ideias, com criatividade, né? com racionalidade. Então, isso tudo se torna fonte de vantagem competitiva. Então, avaliar o desempenho, observar como as pessoas executam suas funções, suas atividades dentro da empresa, pode contribuir sobremaneira para fazer com que os processos melhorem, para fazer com que a empresa cresça, para fazer com que a empresa promova a criatividade, tenha diferencial em relação aos seus concorrentes. E o último aspecto que a avaliação de desempenho, que os objetivos da avaliação de desempenho foca, é que ela fornece oportunidade de crescimento das pessoas, né? Então, ele é um processo, a avaliação de desempenho é um processo que, na sua essência, oferece a condição das pessoas crescerem, né, se desenvolverem. A ideia de que olhar para o desempenho sob a perspectiva de que esta pessoa é fonte de vantagem competitiva, esta pessoa tem um potencial que pode ser desenvolvido pela empresa e que a empresa tem e deve oferecer condições para que elas cresçam, né? Então, esses três aspectos, né, que promovem aí o processo de desenvolvimento individual, profissional e organizacional. Dando continuidade aos tópicos que se referem à aula de hoje, vamos agora falar um pouquinho sobre o foco da avaliação de desempenho. Como a gente viu, né, o foco da avaliação de desempenho está atrelado, obviamente, aos objetivos que a gente acabou de ver agora, né? Então, a gente pode dizer que são 4 os focos da avaliação de desempenho. O primeiro, aferir o potencial humano. O segundo, promover uma análise comportamental das pessoas, né, de como elas se comportam no desempenho do trabalho. Promover e favorecer o desenvolvimento profissional e, por último, realizar metas. No que se refere ao foco da avaliação de desempenho voltado para a aferição do potencial humano, a gente pode dizer que este foco está preocupado em identificar a capacidade do empregado assumir posições de trabalho que exijam mais conhecimentos, know-how, habilidades, né? Então, a ideia de que vamos identificar o que ele já sabe, o que ele ainda não sabe, o que ele traz consigo de conhecimento, o que ele traz consigo de experiências, de vivências. Vamos observar como ele desempenha as suas funções usando este potencial que ele tem, de maneira que a gente possa ir verificando se a gente pode aproveitá-lo em algum momento da sua carreira profissional na empresa. Então, a ideia desse foco está voltado para estes aspectos. Isso quer dizer que a empresa está interessada em fazer um investimento naquele empregado, né? Está interessada em investir nas pessoas, está interessada em promover um crescimento
profissional das pessoas, de maneira que, ao se promover esse crescimento profissional, também haja um desenvolvimento organizacional, né? Então, neste foco, alguns pontos são contemplados, né? A avaliação de desempenho está preocupada em olhar o futuro profissional da pessoa, né? A segunda questão que esse foco também sinaliza é que está preocupado em identificar o que é que pode ser esperado daquela pessoa que está sendo avaliada. E o terceiro aspecto que este foco também determina é que ele estabelece uma expectativa, né? Ele cria uma possibilidade da empresa relacionar aquilo que ela está esperando com o empregado, com o desempenho que ele teve e com o processo de crescimento e desenvolvimento profissional que ela pode proporcionar para ele, na intenção de que ele possa ainda contribuir muito mais do que o que ele já faz na empresa. Podemos dizer que o foco relacionado ao desenvolvimento profissional é o mais importante da avaliação, dentro do contexto da avaliação de desempenho, né? Todo o processo de avaliação de desempenho está focado na questão do desenvolvimento profissional, né? Então, ele se volta para promover oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Então, a ideia de capacitar, de formar, de treinar, de proporcionar uma carreira ampla, né, uma carreira em que as pessoas possam se enxergar dentro da empresa, crescendo, se desenvolvendo, uma remuneração adequada, né, programas de qualidade de vida bastante oportunos e que promovam também o desenvolvimento pessoal, individual, coletivo, enfim. Esse foco está voltado para estes aspectos. Então, e este foco é o que, na medida em que as pessoas começam a exercitar e a praticar a avaliação de desempenho, na medida em que elas começam a perceber que esses objetivos estão proporcionando a ela crescimento, desenvolvimento, ele também passa a ser valorizado, né? Então, o empregado passa a valorizar esse processo como um processo importante para ele, né? E então, por isso que este foco é um dos mais importantes, porque ele promove aí a questão do próprio desenvolvimento profissional e aí entendendo o desenvolvimento profissional como está descrito aí pelo autor Marras, né? É a trajetória na qual o indivíduo vai se tornando capaz de trabalhar em níveis de complexidade mais elevados. Então, a ideia de que você vai, à medida que você vai se qualificando, se formando, se treinando, que você vai vivenciando outras funções na empresa, que você vai desenvolvendo seu potencial humano, você vai também criando mais condições de desempenhar funções ou cargos com níveis de complexidades maiores, né? O foco da avaliação de desempenho se refere à análise comportamental. E é o foco que o objetivo é identificar aí os comportamentos que as pessoas demonstram, né, no ambiente de trabalho, enquanto estão desempenhando suas atribuições. É um foco extremamente importante porque o comportamento hoje em dia das pessoas tem um peso muito grande, né? Não adianta você ter muita competência e ser uma pessoa extremamente difícil de lidar, difícil de se relacionar, né? As empresas não estão interessadas em pessoas com determinados tipos de comportamentos, né? Então, a ideia da análise comportamental é isso, das pessoas terem comportamentos adequados no contexto de trabalho e que esses comportamentos sejam compatíveis com os desempenhos que elas têm, né? Então, na verdade, a análise comportamental considera, portanto, a complexidade do trabalho, né? Então, para cada trabalho que você vai executar, se ele for mais complexo, vai exigir um comportamento diferenciado do que você vinha tendo, e a vontade que você, como empregado, tem de se preparar para isso, né? De mudar o seu comportamento, de mudar a sua maneira de fazer as coisas para que essas coisas
se adequem à complexidade do cargo, à complexidade das atribuições que você vai ter que fazer, né? Então, isso é extremamente importante. Então, esse foco, o desempenho, não vem desacompanhado de um comportamento compatível a ele. Né? Então, é importante eu analisar se o empregado tem também condição de mudar o seu comportamento para quando do momento em que ele tiver que assumir novas responsabilidades. É a questão da realização de metas e resultados, né? Obviamente que um dos objetivos da avaliação de desempenho, né, também extremamente importante, é identificar o quanto o desempenho que as pessoas têm estão contribuindo para o alcance de resultados, de metas que a empresa estabeleceu para ela, né? Então, esse foco é extremamente importante e ele procura medir a relação, né, do desempenho com o alcance das metas que foram negociadas pela empresa para cada empregado. Né? Então, é avaliado, dentro desse contexto, a avaliação é sempre muito quantitativa. Né? O que se quer saber quanto por cento a pessoa contribuiu, quanto foi o incremento do aumento de uma determinada meta. Então, são coisas extremamente objetivas e quantificáveis, né? Porque está relacionado a metas e a resultados. Então, com esses objetivos e com esse foco, a gente viu hoje que a avaliação de desempenho tem um importante papel nas empresas, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e eu me coloco à disposição de vocês. Por favor, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter com relação a essa aula, entrem em contato comigo por e-mail ou diretamente no portal do aluno da Unifacp, tá ok? Um bom estudo para vocês e se cuidem, viu? Um beijo.